Ora, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo, que parece mesmo um circo e creio que é mesmo um circo. Caso não fosse, ninguém se divertia. Mas pronto, é pena, mas é que as mecânicas de motivação para que a malta participe no circo às vezes sejam assim ainda do século passado. Mas o século passado, pronto, era algo que há 20 séculos atrás é igual. Hoje em dia também é mais ou menos semelhante, tendo em conta que já existe mais consciencialização sobre as mecânicas de motivação, de participação. Como eu disse ali no vídeo dedicado ao Marcelo Rebelo de Sousa e noutros vídeos mais, as técnicas associadas, ou portanto as técnicas usadas para motivar terceiros a participar, são normalmente expressões numéricas que representam valor. E este vídeo, como vocês sabem, vai se chamar expressões numéricas que representam valor. Ora, é uma questão simples, não é? Se alguém me disser que para eu ir trabalhar durante um dia, ou uma semana, ou um mês, ou um ano, ou o resto da vida, a troco de nada, em princípio, eu não vou fazer aquilo. Não vou aceitar. A não ser que seja um amigo, uma amiga que me peça, olha, por favor, ajuda-me aqui que eu preciso disto. Tudo bem. À parte disso, não. Então, pronto, como tal, sabe-se que para pessoas racionais, que usam o cérebro, a forma mais simples de motivar alguém a participar, seja lá no que for, é dar-lhe dinheiro. Tanto é que às vezes nós temos essa técnica é usada tanto no lado legal como puramente criminal. Sempre, tanto faz. O que está em causa simplesmente é o foco e o fim de uma ação e não propriamente o meio. O meio é simplesmente retribuído por dinheiro ou com dinheiro. Pronto. E nisto hoje fui ao cafezinho. Lá no cafezinho, pronto, tem lá uma cadeirinha ou duas em que a malta, pronto, fica tipo separada mesmo, não é? Tipo a uns metros de distância uns dos outros, e estava uma senhora a falar com o senhor sobre a questão aqui do Porto, em que, por exemplo, ali no bairro da Pasteleira, acho que era o Rui Rio, ou era o outro Moreira, já me recordo qual deles, eu também não ligo puto, portanto um deles estava destruiu uma das torres da pasteleira, até há um vídeo sobre isso, como quase algo heroico, não é? Um edifício com vários andares, não é? Foi destruído. Isto é a parte mais fantástica. Até acho que havia um barco a passar no rio no momento em que aquilo era destruído, com o presidente da Câmara lá dentro e mais uns amigos, não é? Para verem um espetáculo. Bom, o que é preciso é ver um gajo divertir-se a destruir as outras coisas. Principalmente aquelas coisas, pronto, que servem como abrigo dos outros, que em princípio não têm muito para se abrigar, porque se tivessem não estariam ali. Estavam noutro sítio qualquer. Pronto. Então, pronto. Tendo em conta que há estes estímulos também de ver a destruição de alguma coisa, não é? É aquela coisa. Notícia sobre não sei quem que espanca não sei quantos. Aquilo corre o mundo em 2 segundos. Notícia sobre a pessoa que encontrou a pessoa amada. Pronto, ninguém quer saber daquilo. Nada, zero. Não se haverá sempre aquelas pessoas que
pronto, que já perderam a pessoa amada e que, pronto, e que reencontram-se na memória via a expressão de outros. É por isso que serve, no fundo, esta função. É por isso que, por norma, eu até acredito que o Presidente da Câmara e afins lhe tenham destruído a vida de tal modo que, pronto, que tem um certo prazer em ver a destruição da vida alheia. Mas na relação daqui da conversa que aqueles senhores estavam ali a falar no cafezinho, é que, pronto, eles como participantes da função de voto até pensavam que, pronto, que eles, que depois de destruírem um bairro onde estavam pessoas que estavam por condição e não por opção ali, em princípio, não é? A pessoa que estava responsável pela Câmara na altura iria perder os votos e, portanto, não ia ganhar as eleições para as presidenciais da Câmara do Porto, neste caso. Mas, entretanto, há ali uma relação com o Porto. Portanto, o desporto. E como há uma relação com o desporto, a pessoa que destrói e que tanto é que até produz um evento onde as pessoas que estavam no barco estavam a beber champanhe e coisas que, pronto, que deve ter custado um bom dinheiro, se calhar tanto ou mais do que construir um novo edifício. Porque, pronto, era uma coisa toda só para convidados e tal, portanto, era uma coisa assim bem potente. E como tal, eu estava naquela. Bem, como há ali uma relação de desporto, ele ganha as presidenciais. E nós perguntamos, mas o que é que isto tem a ver? O que é que o desporto tem a ver, não é, com, no fundo, com a parte política e a parte de gestão de uma cidade? Numa primeira instância não tem nada a ver. Zero. Era quase como agora, não é? As autarquias pedem às pessoas que no São João não se ponham balões, não se queimem balões, e por causa dessa mesma razão toda a gente do Porto, ninguém votar. Ninguém. Porque estão a proibir uma das chaves essenciais do entretenimento de um dia minimamente importante. Pelo menos para a malta do Porto. Então, pronto, isto é um bocado aquela coisa, não é? Se nos tiram o divertimento, em princípio nós também não contribuímos com aquilo que é sério. Isto parece não ter muita relação, mas tem. Há uma música de uma banda brasileira chamada Ratos de Porão, em que, no fundo, a música, já não me recordo qual é a música, mas a música começa como num discurso dizendo que, bem, toda a gente trabalha e pronto, e fode-se, usa o termo, fode-se o ano inteiro. E chega ao Carnaval e, bumba, ninguém quer saber se trabalham, se têm coisas para pagar, se a vida corre mal, nada. Aquilo, toda a gente vai estourar dinheiro todo ali, vai se divertir ao máximo que pode e mais nada. E pronto. E então nós sabemos que para quase todos nós um único dia de diversão acaba por compensar mais do que é mais satisfatório, é tão ou mais satisfatório do que um ano de trabalho e sacrifício constante. E, portanto, nós aqui, pronto, não temos um carnaval tão colorido e tão preenchido, mas temos, por exemplo,
o futebol. E o futebol é aquela coisa que o primeiro-ministro e afins, né, oferece como recompensa aos médicos e enfermeiros do seu trabalho. Oferece-lhes espetáculos desportivos para se entreterem. Não creio que, pronto, no fundo, né, acho que até é uma oferta de mau gosto. Mas valia simplesmente, olha, dizer, pronto, vocês trabalharam X tempo durante este período, agora vocês vão de férias durante uns tempos porreirinhos, bem para cá outros, e pronto, e vamos fazendo isto, e a única forma de vos compensar é dar-vos umas férias porreiras. E já estava, era muito melhor. Porque, se calhar, muitos deles nem gostam de futebol, ou elas também não gostam de futebol, e mesmo que gostassem, pronto, eles tanto lhes fazia a trabalhar ou sem trabalho, há futebol. Portanto, este tipo de recompensa que supostamente foi produzido e dedicado aos enfermeiros e médicos que nos últimos meses dedicam-se o tempo inteiro a tratar de pessoas que estão em hospitais, não só por causa do Covid, mas por outras coisas quaisquer, onde tem uma recompensa assim um bocadinho de mau gosto. E o primeiro-ministro considera que, seja lá quem for, que está contra esse gesto de retribuição por parte do governo, é que terá mau gosto. Pronto. Algo que nós devemos perguntar aos profissionais e não propriamente ao esta malta, pronto, que gosta de especular sobre a probabilidade. Mas tendo em conta que ali naquele videozinho do Marcelo Rebelo de Sousa, entre outros mais, tudo se resume a dinheiro e mais nada. Pelo menos ofereciam o dinheiro que vai para o futebol aos profissionais, para eles irem de férias. Já está. Nem precisavam lhe dar o dinheiro. Ofereciam-lhe as férias com tudo pago. Está lá, no Havaí. Iam para lá e iam se divertir. Até podia ser nos Açores. Também é bem giro aquilo. Ou na Madeira, ou no Brasil, ou na África do Sul. Sítios no Mediterrâneo, tem coisas belíssimas. No mundo inteiro tem vários sítios onde qualquer pessoa, em princípio, pode passar lá o resto da vida a apanhar sol. E irá sentir-se bem consigo próprio, porque aquilo é mais ou menos um paraíso. E depois voltava, trabalhava mais uns meses e ia para lá outra vez. Já está. Era uma vida santa. Nesse sentido, havia uma recompensa que, pronto, realmente era satisfatória, neste sentido. É verdade. Nós sabemos, quem lê as notícias, quase todas as pessoas leem as notícias, ora as desportivas, ora as puramente políticas e as puramente civis, nós sabemos que, à parte do mundo estar preso à condição vital de ter dinheiro para ser livre, quem não tem dinheiro não pode ser livre. Não pode escolher livremente. Quero ir para aqui. Queres ir para aqui, mas e quê? Tens dinheiro? Não. Tu não podes. Então não és livre de escolher. Não podes escolher. Bom, não tens escolha. Mas nas notícias só se lê milhões para aqui, milhões para lá, milhões para lá. São expressões numéricas que representam o valor. A questão é que, lá está, essas expressões numéricas que representam o valor deveriam servir para pagar, não é? Pelo menos, não é? Para oferecer como retribuição de favores, portanto, de tempos de dedicação, que é isso que o trabalho faz. Umas vezes mal, outras vezes melhor, outras vezes pior, mas não. Serve essa função. Portanto, alguém trabalha, vem para aqui trabalhar durante um dia e depois no fim do dia ou dou-lhe dinheiro ou dou-lhe de comer e dormida. Pronto. Não é nada. Portanto, é a única forma
de distribuir dinheiro de uma forma justa. Mas pronto, ali o lado do desporto, aquilo, pronto, no desporto, mas o desporto tem uma coisa boa, que é eles, a maioria, considera que todas as pessoas devem ganhar bom dinheiro. E portanto, uma maioria no desporto, pelo menos profissional, ganham bom dinheiro. E portanto, compensa passarem a vida a correrem e irem aos treinos e fazerem aquelas coisas constantes todos os dias para melhorarem o seu estado físico, o seu potencial físico. Mas à parte do futebol e o ténis e o golfe, o resto dos esportes, pronto, quer dizer, o handball e o basquetebol também são mais ou menos pagos, depende do país depois. Mas há outros esportes que não, ninguém recebe nenhum único tostão por fazer aquilo. Contudo, as expressões numéricas que representam o valor e que são oferecidas porque existe uma retribuição de tempo e dedicação só. E portanto, o que é que este casal, estes senhores estavam lá a falar no cafezinho? É que a parte depois, o gajo da Câmara destruir um edifício e enquanto observa o evento num barco em grande estilo a beber champanhe, também é normal, né? A malta que normalmente vê até tipo nas notícias, quando o pessoal está a ver tipo pessoas a morrer ou guerras ou assim, o pessoal está a comer. Não está propriamente lá presente a ver aquilo de uma forma, a divertir-se com os amigos, a contar umas piadas, não é? Mas pronto, as piadas sobre as pessoas que vão ser despejadas e que vão morrer ali, pronto. Não existe uma mecânica tão sarcástica e tão criminal, não é? No sentido de que existe uma apreciação por ver os outros sofrer, não é? Que é o que se considera que é algo criminal e criminoso, nada mais, à luz da justiça. Pronto. Mas depois a justiça também, pronto, coitadinho, mais valia pegar num pauzinho e enfiá-lo pelo rabo acima. Who cares? E então, que assim podiam produzir justiça de uma forma mais fácil. Faziam justiça com eles próprios e já estava, deixavam os outros em paz. Mas sem tentar atacar assim muito essa malta, a malta até que cumpre justiça e que ajuda a que as coisas funcionem minimamente, com contribuições positivas. O homenzinho lá da Câmara associou um prazo limite para o pagamento, seja lá o que for, das rendas. As rendas das casas das pessoas que estavam numa casa oferecida pela própria Câmara. E, portanto, não era propriamente uma oferta. Havia um pagamento associado, contudo, pronto, esse pagamento, em alguns casos é extremamente baixo, em outros casos é mais ou menos alto, mas associar um preço limite, uma data limite, para quê? Para que no dia a seguir, caso a pessoa não pague naquele dia, no dia a seguir pague o dobro, ou quase o dobro, ou mais metade, pronto, mais 50%. Portanto, na Conceição Calvin paga 50 €, para ser fácil a conta. Até dia, vamos supor, até dia 15,
se não pagar, dia 16 paga 75€. Pronto. Na consideração que os preços das rendas são extremamente baixos, não é assim tão mal. Contudo, sabe-se que não é propriamente positivo. Mas no fundo, esse tipo de atitudes e escolhas fez com que eles ganhassem mais votos. Portanto, além de haver um prazer associado, haver destruir vidas que estão lá por condição e não por escolha, não é? Enquanto se bebe uns copinhos de champanhe, come-se uns camarões e tal, não é? Com as amigas bem giras, depois vai-se lá para casa fazer a grande parte, não sei o quê, não é? Pronto. Mas pronto, essa parte já não apareceu nas notícias, senão eu perdia logo as eleições. Mas pronto, há coisas que não convém estar a demonstrar aos outros. Um gajo pode dizer, porque pronto. Eu, enquanto um gajo não puder provar nada, pronto, tanto faz. Mas pronto, além disso, né? Além de haver um certo prazer em ver malta mais ou menos miserável a ficar ainda mais miserável, depois pronto, esse tipo de atitudes potencia a que outros tenham sintam uma certa compaixão por quem produziu um evento horrendo. Mas isso, pronto, um gajo já sabe mais ou menos nesta história toda, não é? A maior parte das pessoas, pronto, que infelizmente ou felizmente, quer dizer, infelizmente foram para a guerra e que felizmente vieram vivos da guerra, passaram lá a vida a matar pessoas, constantemente. Elas tornaram-se heróis. Porquê? Porque mataram. Mas não. As pessoas que ficaram aqui, isto é, em qualquer país, que ficaram em terra, tipo as mulheres, até tiveram filhos com padres e afins. Que é curioso, não é? Com padres católicos. Mas pronto, o padre até foi minimamente coerente nesse sentido. Mas no sentido em que as mulheres tiveram que passar fome, os filhos tiveram que passar fome, tiveram que fazer sacrifícios assim um bocadinho horrendos. Nesse sentido, não é? Tiveram que trabalhar 12 horas por dia e afins. Eles não são os heróis. Não. Esses são os ignorados. São aqueles que, em princípio, havia uma certa malta, da classe alta, que todos os dias passava e olhava com desprezo para aquelas pessoas, rindo-se delas. Aquele sentido mais chique. Coitadinho. E pronto, e depois escarrava para eles para ver se eventualmente havia ali alguém que estivesse mesmo a morrer à sede e que, quase sem pensar, lambesse os carros do outro para pelo menos poder saciar a sede. E depois, verme. Depois, entretanto, vão para o outro lado chupar pelas, coisas, etc. Mas isso já não tem nada de verme. Não tenho nada contra, mas pronto, na comparação é mais ou menos semelhante. Na noção de que, pronto, o miserável que não tem nem dinheiro para beber água é mais digno, mesmo que faça uma ação, pronto. Um exemplo, não é? Vai lamber os carros do outro, em princípio, pronto. É mais digno do que, pronto, andar a vida a beber em grande e a falar mal dos miseráveis, enquanto se ri
a condição deles. É assim. Este mundo é assim uma coisa horrenda. Mas o que vale é que há dinheiro. Muitas expressões numéricas que representam valor para que a malta possa ser feliz. E livre de escolha. Ora, tem sonoro. Portanto, vou insistir outra vez na mesma coisa. Uma expressão numérica singular e digital associada às bitcoins tem um valor de 8.000 e tal euros. Digital, não é? É tipo um gosto no Facebook. Um clique. 8.000 e não sei quanto. Aquilo é mais. Porque é muito mais do que 8.000. Um simples gosto. Um simples clique. Mas muito mais. A pessoa para o que gosta é de oferecer dinheiro. O resto da malta, claro. Mas lá está. Um único clique, uma expressão digital associada à Bitcoin tem esse valor. E, como eu disse no vídeo a seguir, que é o homem mais básico do mundo, que sou eu. Nem as religiões, nem os exércitos, nem a ciência, nem os gajos mais ricos do mundo resolveram um problema simples. E eu não me importo de ficar com a fama do gajo que resolveu o problema mais básico do mundo. A parte disso. Entretanto, até tipo, na maior parte dos sítios querem pôr robôs a controlar as pessoas e a motivá-las a terem comportamentos normais, esquecendo que todas elas têm comportamentos normais quando são pagas por norma, não é? Por norma. E portanto, se todos nós pudéssemos ser felizes, acho que em alguns sítios, mas mais ou menos é possível. Já existe malta suficientemente livre da mente para potenciar que isso aconteça, não é? A que todos possamos ser minimamente livres sem dinheiro. Era porreirinho. É que uma Bitcoin, uma vez mais, as Bitcoins, elas têm aquele valor porque elas representam um cálculo astronómico, assim, megalómano, que foi feito por uma máquina, um computador. Portanto, foi resolvido por um computador. Portanto, o valor está no processamento de uma coisa mecânica que é alimentada por eletricidade também. E, portanto, até podiam oferecer um Bitcoin por pessoa a todas as pessoas do mundo por dia e continuar a fazer mais cálculos. A matemática, em princípio, e todas as coisas que têm a ver com associadas à matemática são infinitas. Podem continuar a fazer isso. E ofereciam dinheiro a todos. Resolvia-se um problema do mundo inteiro.
Às vezes beijo aí malta, já conheço há alguns anos também, que trabalham com... Jesus, nem é bom. Trabalham mesmo todo. E têm vidas minimamente miseráveis. Porque não devem ganhar quase nada. Mas trabalham mesmo muito. E depois aparecem uns quantos gajos. Passam a vida a passear de carro e a falar. E a ler e a escrever. E ganham uns bons milhões. Portanto, pronto, um gajo fica naquela. Isto... nem se pode falar de justiça. Vamos agora dizer que o agricultor, como é um analfabeto, deve receber muito menos do que um doador. O doutor pode passar a sua vida a ler. Se ele não tiver alimentos, em princípio morre. Porque o agricultor recusa-se a produzir para ele. Portanto, todo o seu potencial, que também tem valor, deixa de ter valor. E isto, nesta vida, o valor está associado simplesmente ao interesse. Se houver interesse, há valor. Se não houver interesse, não há valor. Tipo esta rapariga que está aqui. Mais uma vez. Não tem interesse nenhum. Interesse zero. Se não tem interesse, não tem valor. Até para eles, que são irracionais. O mesmo acontece com as pessoas racionais. As coisas não têm valor. Não é um interesse associado àquilo, logo não tem valor. Lá o presidente da Câmara do Porto, na altura em que um dos edifícios da pasteleira foi abaixo, considerou que a destruição daquilo era algo que tinha valor. Tanto é que alugou um barco por umas quantas centenas, não é? Nem é preciso dizer quantas centenas são, para o pessoal dos bairros e afins não ficar assustado, não é? E não sentir vontade de o esfolar. Enfim. Aquilo ficou com valor. Pronto. Foi-se divertir. E é como o pessoal lá do São João ou o pessoal lá do Brasil do Carnaval. No momento que é para se divertir, que se lixe. Mesmo assim, pronto, eu considero que seja a malta do Brasil, seja a malta do Porto, no sentido do São João ou do futebol, tem milhares de anos de luz, muito mais valor do que alguém que vai ver por diversão a destruição de um edifício que construiu para alojar pessoas que estavam na rua. Ha! Creio que a associação dessa ação foi porque havia lá droga. Ei? Mas isso é em todo lado. Vocês já foram ver ali os vários sítios que as farmacêuticas dominam. Então essa droga. E produzem mais droga. Há umas drogas bem potentes. Bem fixe. E que quer saber? Distribuam as farmacêuticas. Fixe. Agora também creio que as farmacêuticas também já podem ter sítios de cultivo de cannabis. E vai haver polícias a fazer o patrulhamento das zonas que são plantadas
pelas farmacêuticas e afins, de cannabis. Melhor se calhar começar a prender os polícias. Estão a contribuir para esses sítios assim cheios de droga. É que se eventualmente a questão fosse a droga, até as farmacêuticas tinham que desaparecer. Mas a questão não é a droga. A questão é o controlo do negócio da droga, que é diferente. Que é muito diferente. Vais lembrar ali os Estados Unidos quando dizem que sei que a droga vem do México. Podia vir da China, da Rússia, seja lá de onde fosse. Ou até debaixo de água. Sim, debaixo de água normalmente vem com submarinos e afins. Não é? Mas eles, para resolver um problema desses, têm que resolver um problema interno. Não é o México, ou seja lá quem for, trafica droga para lá porque há um pedido que haja esse tipo de drogas lá. Nada mais. Não é porque os produtores, seja lá do México ou de outro sítio qualquer, escolhem aleatoriamente um país para fazer a venda e o comércio do produto. Entretanto, como eu disse ainda, e nós vemos, basta ver as notícias, não é? Malta que viola crianças. Eu creio que nenhuma das crianças que foi violada, ora pelo pai, ora por um gajo qualquer, as cenas mais tristes todas, até por padres e afins, coisas assim mesmo horrendas, tenham alguma vez desejado, não é, levar com um pilau pelo rabo acima. Duvido. Por isso, e essa malta que faz essas coisas fica, alguns nem ficam presos. Vamos, marcaram uma vida para a sua eternidade. A criança vai ter problemas para sempre por causa daquela experiência. E portanto, como aquilo representa uma tortura de alguém por divertimento, pelo prazer, no fundo, não é um crime, até um bom negócio, não é? Um bom negócio. O gajo que vende também uma droga. Não, esse aí é um criminoso. Porquê que é um criminoso? Porque a droga que ele vende não é controlada pelo Estado, nada mais. No fundo, estava um dia destes a dizer que existem o bom criminoso e o mau criminoso. E às vezes os maus criminosos são piores do que os bons criminosos. Porque o mau criminoso pode fazer uma declaração qualquer, no qual o bom criminoso se pronuncia e reage à declaração do mau criminoso. E a partir desse momento o bom criminoso lixou-se, tramou-se. E entre lá está, isto depois já tem condições de, lá está, condições de justiça muito mais profundas, que é que até o Estado, o Governo, enfim, eles têm que ser muito mais criminosos que os criminosos. Mas muito mais. Portanto, qual é o criminoso mais criminoso? É o Governo. E é o Governo porque ele precisa dominar. Nada mais. Caso ele não sentisse necessidade de dominar, ele não seria o mais criminoso de todos. Ele, no sentido, a estrutura orgânica, não é? Existe uma estrutura orgânica que potencia que haja uma criminalidade bem grande, bem forte, não é? Para que os criminosos mais fraquinhos não tenham um grande poder. Quando
o círculo de criminosos, grandes criminosos, sente que existe espaço para abraçar os negócios dos criminosos mais fraquinhos, criam possibilidades para que isso aconteça e dessa forma possam prender os criminosos mais fraquinhos por estarem a roubar-lhes negócio. Isto é só grandes hacks. Criminosos, criminais, mesmo assim de alto nível. Mas de grande nível mesmo. É como a venda de corpos vivos. Eu estava a ver em África, havia um grupo de pessoas que estava a ser vendida a $400, a 400 euros. Cada ser humano. Na comparação, por exemplo, no desporto profissional, aquilo é tipo tráfico de humanos reles. No futebol, por exemplo, há jogadores que custam alguns milhões. Isso já é tipo tráfico de humanos vivos de alto nível. É de alto nível. Portanto, no fundo, a função que está associada ao crime é crime não porque a função existe, mas por quem a pratica. Se eu, entretanto, arranjar aí uns amigos e alugarmos em um barco e pegarmos no seu Rui Rio, no seu Moreira, e o pusermos, tipo, sei lá, atado no barco, mas fora do barco, pelos pés, com a cabeça para baixo e com o barco a grande velocidade, enquanto nós nos divertimos a vê-lo a morrer afogado, aquilo é crime porque não é o seu Rui Rio que está a fazer isso connosco. O seu Moreira. Se fosse ao contrário, já não era crime. Era um festival público portanto, com um grande teor de entretenimento para classes minimamente requintadas quanto à apreciação de ver outros sofrer. Nada mais. De resto, são só expressões numéricas que representam valor.